que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos. Quando o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa e nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenômena se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. É a leitura de número 144, com o título Intuição Espiritual. Com as vibrações dessa leitura, vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais encontro, agradecer toda a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, que nos auxilia nesse trabalho, em todos os trabalhos dessa casa, agradecer ao Marcelo, pedindo o amparo necessário a todos os temas que serão abordados nessa noite, que possamos continuar firmes, perseverantes no estudo dessa doutrina maravilhosa. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos que estarão conosco conectados nessa noite. Que assim seja. Marcelo, te passo a palavra, fica à vontade, tá? Boa noite, mais uma vez, obrigado aí, viu, Lázaro, pela oportunidade, né? Eu também estou retransmitindo esse estudo aqui, né, no nosso canal aqui da internet, aqui do Amigos do Caminho, né, que normalmente a gente faz um estudo nas quartas-feiras com o pessoal. Aí, né, já que a gente está fazendo esse tema que é interessante, eu estou retransmitindo lá para o pessoal também. Então, boa noite para o pessoal da casa, né, que nos recebe, né, servos de Jesus. E boa noite para os amigos que nos estão acompanhando aqui pelo Instagram, né. Normalmente a gente nas quartas-feiras faz um estudo de mediunidade, mas o tema é muito pertinente, né? E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre reencarnação, tá? Quem já me conhece sabe, né, que normalmente a gente trabalha, né, mediunicamente na casa de Francisco de Assis, né, que a gente dirige também aqui em Contagem, né? E aqui atrás aqui, né, tá o meu filho lá, né, brincando aqui, e um dos meus gatos, tá, gente? Então não assusta não quem tá vendo aí, né, pelo Facebook aí, né? Eles ficam aqui atrás aqui durante os estudos às vezes, tá? Esse pezinho aí é do meu menino, tá? Um dos 4, né? E o nosso tema de hoje é falar sobre reencarnação, né? A gente traz esse tema aí que é tão pertinente dentro da doutrina espírita, né? E que além de ser um assunto que, vamos dizer assim, chama bastante atenção, é um dos pontos básicos da nossa crença, né? E se não da nossa esperança, né? Porque se a doutrina espírita se propõe em trabalhar conosco, né, o contato do mundo espiritual com o mundo material, né, a reencarnação, a ideia da reencarnação, né, é um dos princípios mais consoladores que recebemos aí, né, da espiritualidade amiga aí pelas mãos, né, do nosso querido Kardec. Né? Nós sabemos que a ideia da reencarnação ela não é espírita, no sentido que ela não começou com Kardec, né? Ela não começa com Kardec. Nós temos, né, grandes religiões no mundo que são reencarnacionistas, nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, por exemplo. Né? Existem algumas correntes do judaísmo, né, principalmente a corrente chamada caraítas, né, que são reencarnacionistas. Né? No Oriente é muito comum esse tema. E na doutrina espírita nós também temos, né, o tema da reencarnação. Né? Claro que com algumas diferenças, né, entre algumas visões religiosas e a da doutrina espírita. A gente vai tentar focar mais hoje na ideia da doutrina espírita. Né? No Oriente a gente pode conhecer, né, a doutrina da reencarnação como a transmigração do espírito. Né? Então eles usam o termo transmigrar, né?
e nós usamos aqui o termo reencarnar, né, que é entrar na carne novamente, renascer, né? No Antigo Testamento, né, existem algumas referências, né, e no Novo Testamento também, né, da Bíblia cristã, que nos falam, né, que os judeus tinham uma certa ideia do que seria a reencarnação. Era uma das muitas possibilidades espirituais que eram aventadas pelo povo de Israel, principalmente na época do Cristo, tá? Mas é um conceito muito vago em comparação com o nosso. Tá? Os hebreus, né, e muitos povos antigos, eles não tinham muito bem a ideia do que é uma individualidade espiritual ou um espírito. Então eles acreditavam, né, em coisas bem diferentes da gente. Basicamente, né, dentro do conceito espírita, a reencarnação é o renascimento, no qual o espírito, que é a nossa individualidade real, né, após morrer, né, após passar por toda uma vida, né, ele renasce em outro corpo, né, como um bebê, como uma criança, para dar continuidade ao seu processo de aprimoramento espiritual. Né? Muita gente fala processo evolutivo, né? Mas como eu tenho alguns amigos biólogos, eles pegam no pé da palavra evolução, porque eles falam que evolução não significa muito bem o que a gente pensa, né? Que evolução do ponto de vista científico é um aprimoramento, mas pode ser até uma coisa negativa, né? Para nós, né? Então eu prefiro falar aprimoramento espiritual, né? E aí o que acontece? Dentro da doutrina espírita, né, nós temos isso como ponto comum, apesar de que nem todos os espíritas, tá, acreditam em reencarnação, tá? Se vocês já tiverem a oportunidade de ler uma obra inglesa de nome História do Espiritismo, né, escrita por um autor muito famoso, Arthur Conan Doyle, né, para quem não sabe, o Arthur Conan Doyle é o cara que criou o Sherlock Holmes, ele é famoso pelo Sherlock Holmes. E ele escreve um livro sobre a história do espiritismo, né? Não do espiritismo, né, codificado pelo Kardec, ele fala um pouco do espiritismo codificado pelo Kardec, mas sim do espiritismo no geral, tá? Ele não era espírita kardecista, né? O pessoal usa esse termo, mas, né, ele era espírita, ele acreditava na comunicação com os espíritos, aquela coisa toda, mas ele não era vamos dizer assim, ele não acreditava, ele não era muito vinculado ao espiritismo francês representado pelo Kardec. E uma coisa interessante é que os espíritas ingleses, na sua maioria, não acreditam em reencarnação, tá? Então, assim, existem espíritas, né, diferentes da gente, é claro, que não acreditam, tá? Mas isso é só a título de curiosidade. E aí nós vamos ver, né, que existem inúmeras referências de reencarnação, né? O Kardec trabalha a ideia da reencarnação sendo contraposto, né, ao dogma da ressurreição, né, que é um dogma da Igreja Católica, né, que foi criado, né, após o retorno espiritual de Jesus, né, quando Jesus aparece para os seus discípulos, né, os discípulos utilizam o termo de ressurreição. Entretanto, também é um termo muito vago para eles, tá? Como era o termo da reencarnação. Haja vista, né, quando você vai lá ler o Evangelho, vai estudar, né, os Evangelhos, né, da Bíblia, você vai notar, por exemplo, que o rei Herodes, que tinha assassinado João Batista, né, o primo de Jesus, ele, em determinado momento, ele achava que Jesus era o João Batista reencarnado, né, o que seria impossível, porque João Batista tinha morrido há poucos meses e Jesus era um adulto. Mas havia uma crença entre os judeus que você podia reencarnar no corpo de alguém que já estava vivo. Tá? Para vocês verem como era uma coisa muito confusa. Tá? Então, assim, por exemplo, nas religiões orientais, né, é comum também a crença, tá? Não estou falando que é uma crença espírita não, tá, gente? Mas para a gente entender como esse tema ele é dinâmico, né? Vocês já devem ter ouvido falar das histórias dos lamas, né? Famosos lamas do Tibete, né? Que nada mais são do que uma vertente, uma corrente religiosa do budismo, né? Que quando um lama morre, um Dalai Lama, né? Que é muito importante, né? Eles fazem uma verdadeira peregrinação, às vezes pelo mundo inteiro, para localizar aquele lama, né? Aquele líder religioso, lama quer dizer o líder religioso da religião deles, né? E eles acham crianças em vários lugares, né? E eles fazem testes para ver qual daquelas crianças ou quais daquelas crianças, olha bem, né? Quais daquelas crianças são a reencarnação daquele lama. E muitas vezes o processo que eles fazem, né, para vocês verem como é diferente, eles encontram mais de uma pessoa que é a reencarnação do lama. Às vezes 2, 3, 4 meninos eles batem, não, os 4 são a reencarnação dele. Mas como é que pode? Porque dentro da religião deles, eles acreditam que o espírito pode se fragmentar e se separar. Então, uma parte do espírito reencarna no menino no Brasil, outra parte do espírito reencarna numa menina na Austrália, uma parte do espírito reencarna no menino lá na Tailândia. E todos eles são o mesmo espírito. Né? Então, eles têm essa visão que é diferente da nossa. Né? Um dos conceitos que a gente tem na doutrina espírita é que o espírito é indivisível, ou seja, nós, né, somos um ser único,
tá? E que nunca nos dividimos, e nem vamos nos dividir. Nós temos uma identidade espiritual que é única, né? E o nosso conceito de reencarnação já parte desse pressuposto, tá? Eu estou falando isso aqui a título, né, de atiçar a curiosidade, né, de movimentar um pouco o nosso tema da noite. Aproveitando, gente, quem quiser perguntar qualquer coisa, por favor, tá? Fique à vontade, né? Não que a gente saiba tudo, mas a gente, né, vai tentar responder aí dentro né, da racionalidade aí da doutrina espírita, né? E quando a gente fala em reencarnação, nós temos, né, um conceito que até alguns companheiros acham que é um clichê, né? Que é aquela famosa frase: a reencarnação é uma misericórdia divina, né? Em que sentido? Né? Porque a ideia da reencarnação, ela se contrapõe, ou seja, ela entra em dissonância, né? Ela é contrária à ideia de uma vida única, tá? E sendo contrária à ideia de uma vida única, ela tem alguns fatores, né, que nos fazem pensar. Se eu acredito que existe uma existência única, eu estou usando o raciocínio kardeciano, tá, gente? O destino de cada ser vai ser definido após a sua vida, sendo que, né, alguns vão ser levados ao céu, outros vão ser levados ao inferno, né, dentro de um período de tempo que, se você for analisar em vista da eternidade, né, relativamente curto. Então, a pessoa que viveu 70, 80 anos, né, de acordo com o que ela fez, o que ela conheceu, ela vai ser condenada a uma eternidade de trilhões de anos, né, ou trilhões de anos no inferno ou no céu. E isso, né, gerava uma série de desafios teológicos para a igreja, né? E um deles, né, era a sorte, por exemplo, de uma criança que morria, né? Então, o que acontece quando morre um bebezinho? Ele não fez nada de bom para ir para o céu, mas ele também não fez nada de bom para ir para o inferno, né? Então a igreja cria, né, a ideia do limbo, né, que seria um lugar especial onde a alma das crianças ou daquelas pessoas, né, que não tinham tempo de pecar, né, iam quando elas morriam. Tá? E as pessoas que não conheceram Jesus, como é que elas iam? E as pessoas que viveram antes? E as pessoas... Então havia uma série de lacunas, né, nesse entendimento espiritual. Com o Kardec e os espíritos, né, os espíritos, eles resolvem isso de uma maneira muito simples, falando assim: olha, o espírito, ele é imortal. E o espírito, quando o corpo físico dele morre, simplesmente, dentro de um determinado tempo, de um determinado período, ele vai tomar outro corpo físico, e o processo de aprimoramento e de escolha, através do livre-arbítrio dele, vai seguir em frente. Então ninguém vai ser condenado ou vai ser salvo, até porque não existe condenação, né? O que existe é causa e efeito, ou seja, ação e consequência, né? As minhas ações no bem vão ter consequências positivas, as minhas ações no mal vão ter consequências negativas que vão me levar a buscar o bem, até mesmo para poder sair dessas consequências negativas, né? O caminho da escuridão, muitas vezes, ele vai, através da dor, né, fazer com que o espírito deseje o caminho do bem, né? Então, no final, tudo é o bem, né? Então, com a doutrina espírita, nós aprendemos que a nossa vida, a nossa condição atual, não é o fator mais determinante do nosso futuro, e sim um conjunto de ações, né? Nem o arrependimento no último segundo, né, do leito de morte, né, nem a morte prematura, né, vai me levar a um estado de felicidade eterna. Não. Agora, com a ideia da reencarnação, nós temos a ideia de um esforço, né, de uma transformação progressiva, né, que acompanha o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, onde as consequências e as nossas ações, né, vão construir a nossa realidade espiritual. E quando você fala de reencarnação, né, traz também a ideia do mundo espiritual. Não mais um mundo espiritual definido em céu e inferno, mas um mundo espiritual que reflete as condições de intimidade de cada ser. E o céu e o inferno deixam de ser lugares fixos, né? Porque o destino era fixo na visão das pessoas antigas, né? E ele passam a ser lugares de trânsito, né? Onde, como nas palavras dos amigos espirituais, né, para o André Luiz, né, onde se reúnem os bons, nós temos um paraíso, nós temos zonas iluminadas. E aonde se reúnem os maus, os desequilibrados, né, nós temos o inferno, sendo céu e inferno reflexo da nossa própria consciência, né? E tentar um livro do Kardec chamado Céu e Inferno, né, no qual Kardec trabalha esse conceito de uma maneira muito profunda quando ele fala céu e inferno são estados de consciência, né? E aí nós vamos entender, por exemplo, quando o Cristo se refere ao céu, né, e ele fala Pai Nosso que está no céu, né? E esse céu, né, se a gente for pegar o
o entendimento kardeciano dos amigos espirituais, né? O céu é um estado de consciência, ou seja, o céu, Pai Nosso que está no céu, ou seja, Deus se conecta conosco através da consciência. Onde está uma consciência culpada, aquele ser vive em estado de inferno. Onde está uma consciência em paz, tranquila com si mesmo, redimida, aquele ser vive em estado de céu. Tá? Então são estados espirituais. E em torno desses estados espirituais se constroem as esferas do espírito. A tal ponto que é onde se juntam milhares de espíritos sofredores e desequilibrados, dementados, nós vamos ter as zonas de sofrimento, que nada mais são do que o reflexo da mente daqueles seres. E aonde se reúnem as entidades iluminadas, cheias de amor, de paz, de carinho, nós vamos ter, né, as esferas de luz. Tá? Então nós estamos aqui falando um pouquinho sobre reencarnação. E muitas pessoas perguntam, né, por exemplo, a gente tem reencarnação na Bíblia, né? Como a gente falou, o conceito de reencarnação na época de Jesus era muito vago, né? Apesar de haver uma corrente do judaísmo, né? E quando ele fala que, né, havia uma profecia entre o povo de Israel que se falava que quando o Messias viesse, Elias viria antes dele para poder meio que abrir o caminho e mostrar quem que era o Messias. Tá? E isso gerava uma série de debates. Alguns acreditavam que o Elias ia reencarnar, ia nascer, né? Outros achavam que o Elias ia descer do céu, né? Tipo o super-homem assim, né? Ia aparecer lá no povo de Israel e apontar com o dedo, esse que é o Messias. Tá? Então havia uma controvérsia aí, o pessoal que era muito humilde, muito simples, não entendia. Essa controvérsia era a nível lá dos doutores da lei. Né? E Jesus, ele explica, né, os discípulos, uma vez, né, quando Jesus desce do Monte Tabor, teve aquele episódio lá da transfiguração, que é outra história, né? Os discípulos, né, se o Senhor é o Messias, por que o Elias não apareceu ainda? E Jesus fala assim, Elias já veio, só que eles não conheceram ele. Né? E lá no Evangelho dá uma inferência, né, que não é Jesus que fala, o autor lá do Evangelho, Mateus fala, né, e entendemos todos, né, entenderam que ele estava falando de João Batista. Tá? Minha gatinha está ali se lambendo ali, né? Meu Deus, o pé do gato do lado, o pé do menino do outro. Ai, Jesus. Né? Então ali é uma referência de um renascimento do João Batista, né, que seria o profeta Elias reencarnado. Tá? Outra referência que nós temos de reencarnação é quando Jesus pergunta para os discípulos quem eles acham que ele é. Né, que os homens dizem que eu sou. Aí eles falam assim, uns Elias, outros João Batista, né, que tinha morrido nem tinha um mês, né, ou Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Então havia um certo conceito de reencarnação, tá? Não quero dizer, né, alguns estudiosos que leem pouco, né, acham, todo mundo acreditava em reencarnação. Não, é uma minoria, tá? Até porque até entender isso aí era difícil na época de Jesus. Tá? Vamos lembrar que Jesus viveu na época que 90% da população era analfabeta. Quanto mais o cara sentar para discutir teologia avançada, né, um tema desse, que era um tema, era só aqueles doutor da lei meia dúzia lá de cabeça branca que discutia isso, e olhe lá, e ainda não entendia direito. Né? Já visto o comentário de Jesus para Nicodemos, né? Jesus dá uma tirada no Nicodemos, quando o Nicodemos pergunta de nascer de novo. Né? Jesus fala assim, o Nicodemos fala assim, por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala assim, você não sabe das coisas nem do céu, da terra? Como é que eu vou te explicar as coisas do mundo espiritual, do céu? Né? Ou seja, João Batista, Nicodemos, que era um doutor da lei, né, uma pessoa instruída dentro do conceito da época, é claro, né, ele não entendia esse conceito de reencarnação. Né? Ele confundia com a ressurreição. Ou então ele confundia de nascer de novo no mesmo corpo que ele tinha através da barriga da mãe dele. Né? Como ele era um senhor já de idade, já devia ter desencarnado há muito tempo. Para vocês verem que havia muita confusão. Né? E Jesus ele não entra muito nesse assunto porque ele sabia da debilidade daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estavam muito preparadas para entender aquilo. Por isso ele dá aquela resposta para o Nicodemos. Fala assim, se vocês não estão entendendo as coisas da terra, o básico do básico vocês não sabem, como é que eu vou explicar coisas que estão além? Né? Jesus age ali com eles como um professor que fala assim, meu filho, primeiro aprende a dividir e multiplicar, depois eu vou te ensinar a fazer teorema, vou te ensinar a fazer outros cálculos. Né? Vai cada coisa a seu momento. Mas na doutrina espírita, né, no século XIX, os amigos espirituais que balizam a codificação trazem esse conceito para a gente. Ou seja, somos espíritos imortais, né, criados pelo Senhor, por Deus, né, com o objetivo de nos aprimorarmos rumo à perfeição. O que é essa perfeição? A gente não sabe. Né, que é o estado de espírito puro, que é uma
vamos dizer assim, um conceito que, né, é muito bonito, mas a gente não sabe muito bem o que é isso. A gente pensa, Jesus, tá, mas Jesus também está evoluindo ainda, né? Jesus ainda tem, né? Então você pega alguns conceitos e você fica assim, nossa, o que é isso, né? Então, assim, nós sabemos que nós estamos nos aprimorando rumo ao bem. Essa é a grande ideia. E que o tempo de uma vida só, né, não é suficiente para definir o nosso estado no mundo espiritual. Apesar de que as nossas escolhas agora vão dizer muito sobre o nosso futuro, que as escolhas do nosso passado se refletem no nosso agora, né? O que é o nosso real eu é o conjunto de várias vidas. Né? No livro Emmanuel, que é um livro que leva o nome do mentor do Chico, escrito pelo próprio, né? O Emmanuel fala para o Chico que, em média, os seres humanos encarnados na Terra, ou seja, nós, né, já tivemos mais de 10.000 encarnações no gênero humano. Ou seja, desde que a gente estava lá no Homem das Cavernas até hoje, né, a maioria da humanidade, são os espíritos mais atrasados, tá? Já tiveram mais de 10.000 encarnações, né? E a gente vê algumas pessoas, até no meio espírita, né, falar algumas bobagens sobre isso, falar assim, que a gente tem 6 encarnações, 7 encarnações, 4 encarnações, e não que essa aqui é a última, né? Já vi muito espírita, né, mais assim, simples, falando, não, essa é a minha última encarnação, né? E eu sempre acho isso bem interessante, né? Porque a pessoa está querendo sair da Terra, como se a Terra fosse uma coisa ruim, né? E na verdade o mundo agora está entrando na regeneração, é o momento do mundo se transformar num mundo iluminado, né? E a pessoa quer que seja a última, né? E não é bem assim, né? O processo reencarnatório ele é necessário para o espírito, principalmente no nosso estado evolutivo, né? O que acontece é que quando os espíritos vão se aprimorando espiritualmente, mais e mais tempo entre as encarnações ou as reencarnações deles, né, vão tendo, né? Então existem, né, o Kardec, né, e os espíritos falam, né, que os grandes espíritos reencarnam em missões de tempos em tempos, né? Então, por exemplo, uma entidade do nível de um Francisco de Assis, um João Evangelista, que é o mesmo espírito, né, é uma entidade que reencarna a cada 1000 anos, se ele quiser, em missão, né? E aí muda todo o aspecto da coisa. A gente vai ver a diferença do espírito de luz para um espírito como nós, né? Exatamente na nossa fala. Quando eu falo assim que aqui é a minha última existência, no fundo, isso é um comentário egoísta da minha parte. Por quê? Porque eu quero me livrar do mundo, porque o mundo é muito ruim, né? Eu quero abandonar isso aqui. Né? O raciocínio do espírito de luz já é totalmente diferente. Porque o raciocínio do espírito de luz é voltado para o quê? Para ele trabalhar em favor daqueles que precisam. Então, para os espíritos iluminados, a reencarnação, o renascimento, é uma oportunidade deles ajudarem aqueles que eles amam, ajudarem a Terra, o mundo. Né? Então, um espírito iluminado, ele vê a existência material de uma maneira muito diferente da gente. Nós ainda vemos a existência material de uma maneira bem egoísta. Né? Tipo assim, resolve o meu aqui, casco fora, quem ficar aqui que se dane, porque eu não quero saber desse mundo. Né? Isso não é o raciocínio do espírito iluminado. O espírito iluminado, pelo contrário, ele vai até deter o processo evolutivo dele, se for necessário, e vai voltar quantas vezes forem precisas, né, para poder promover, né, a melhora coletiva do mundo. Então, aí está um outro processo que a reencarnação nos sugere. Né? Então, é uma outra questão, né, que muitas vezes aparece. Eu estou falando aqui porque não está tendo pergunta. Né? Manda a pergunta e a gente vai, né, respondendo também. Uma outra questão que é muito comum dentro da reencarnação é quanto tempo que o espírito fica no mundo espiritual e de quanto em quanto tempo ele reencarna. Tá? Quanto mais atrasado o espírito, mais rápido o processo reencarnatório. Quando a gente fala atrasado, tá, gente? Atrasado é até um termo que a gente tem que evitar. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais infantil o espírito. Né? Então a gente pode comparar, né? Porque quando eu falo atrasado, a ideia é que aquele espírito devia estar mais para frente do que ele estava. Não, uma criança de 5 anos ela tem que estar no jardim da infância mesmo, ela não tem que estar na universidade. Se eu falar com a criança de 5 anos ela é atrasada em relação a quem está na faculdade, eu estou cometendo um erro. Porque a criança de 5 anos ela está no ambiente que é próprio dela. Né? Ela não tem que estar lá na faculdade, ela tem que estar no jardim da infância. Né? O que acontece, quanto mais jovem, vamos dizer assim, espiritualmente, quanto menos aprimorado, né, mais primitivo nós somos, primitivo no sentido de primeiras existências, mais rápido o processo reencarnatório. Tá? A tal ponto, por exemplo, no reino animal, né, pegar o reino animal, né, que é o reino antes do ser humano, né, o princípio espiritual do animal ele retorna à matéria exatamente no mesmo momento que ele morre. Ou seja, minha gatinha aqui, ó, né, quem está vendo ela aqui, ela já está velhinha. No dia que ela desencarnar, né, apesar que eu tenho outros planos para ela, né, no dia que ela desencarnar, né, o que seria a natureza dela? O princípio espiritual dela, que é imortal e que também se aprimora, né, ele vai ser atraído pelo primeiro felino da espécie que estiver aqui por perto, e no dia que aquele felino tiver um cruzamento, ela já renasce ali, já
já continua. Ela não tem vida no mundo espiritual, tá? Só se a espiritualidade der um ambiente apropriado. Isso é outra história, tá? Não vou entrar nisso não. Mas o que acontece? Os seres humanos, em média, tá, permanecem no mundo espiritual o tempo mais ou menos, né, semelhante ao tempo dele de encarnar. Ou seja, normalmente ele fica 50 anos no plano físico, ele vai ficar 50 anos no mundo espiritual. Se ele for mais evoluído, esse período aumenta. Tá? Quanto mais evoluído, mais o espírito pode ficar no mundo espiritual. Aí já veio a escolha dele. Ele fala assim, não, agora eu quero reencarnar. Né? O espírito mais atrasado, ele é compelido. Ele fala assim, alguma coisa o arrasta para reencarnar. Tá? O espírito superior não, ele escolhe. Quanto mais iluminado, quanto mais superior, ó, né, gatinho, né? Quanto mais iluminado e superior, mais livre-arbítrio o espírito tem. Tá? Por quê? Porque ele sabe usar o livre-arbítrio. Né? Até para escolher como é que vai ser a encarnação dele, porque ele não vai escolher nada fútil. Ele vai olhar a encarnação dele e falar assim, o que eu posso fazer de útil pelo mundo? E vai escolher só coisas nesse sentido. Ele não vai escolher ser mais bonito, ou ser mais rico, ou ser inteligente, ou ser o cara... Não, ele vai escolher aquilo que for útil para a missão dele. Porque se tem muito espírito iluminado aí andando no meio da gente, é que a gente nem percebe. Né? Porque aqueles espíritos, como diz lá no livro dos espíritos, eles vêm e vão sem que a gente observe. Né? Tem como saber se o espírito de luz é iluminado só pela aparência? Não, a aparência não é nada. O que faz a iluminação do seu... Estou respondendo a pergunta aqui do Instagram, tá, gente? O que faz um espírito de luz é a sua conduta moral. Tá? Um espírito, claro que um espírito iluminado ele vai ter uma aparência agradável, né? Mas muitas vezes, né, um espírito iluminado ele vela a sua aparência, ou seja, ele tem uma aparência muito simples. Né? Às vezes um espírito iluminado está andando encarnado do seu lado aqui, é aquele moço que cata lixo ali na rua e que ninguém dá nada por ele. Às vezes o espírito mais iluminado da região, né, é aquele companheiro, aquela senhora lá com seus 15 netos lá, né, que pega comida na feira, né, que ainda divide com o vizinho. Aquele ali é um espírito iluminado, ninguém sabe, né, porque ela não aparece. Né? Com o processo de regeneração do planeta, a reencarnação compulsória deixará de existir? Isso que eu estou perguntando no Instagram, tá, gente? Ó, a reencarnação compulsória é para espíritos rebeldes. E o mundo regenerado já não vai ter espíritos rebeldes. Né? Já não vai ter mais espíritos em expiação. O que é expiação? Expiação é toda aquela situação espiritual da qual nós não aceitamos. Por exemplo, eu roubei demais, imagine, né? E aí eu reencarno constrangido a ser pobre, para aprender a valorizar o dinheiro, principalmente dos outros que eu tomava. E eu me revolto violentamente contra a pobreza. Isso é reencarnação expiatória. Tá? É aquela reencarnação que eu passo por uma prova, por uma necessidade, né, que é para o meu bem, mas que eu não aceito e que eu me revolto contra ela. Uma das características do mundo regenerado é que os espíritos não vão ter mais expiação, eles vão ter prova. Ou seja, eles vão ter falhas, eles vão ter erros, mas eles vão reconhecer com mais facilidade as suas falhas e vai haver uma coisa, né, que é fundamental no mundo regenerado: desejo do bem. Sabe aquela frase que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala assim, que o mundo, né, espiritual, ele... até perdi o texto aqui. Deixa eu ler a pergunta que depois eu volto. Né? Um espírito mais infantil é aquele que teve poucas encarnações ou tem dificuldade de aprender os ensinamentos de Jesus? Quanto ao ensinamento de Jesus, nem tanto. Né? Mas um espírito mais infantil é o que teve poucas reencarnações, com certeza. Né? Porque ele teve menos experiência. Tá? Apesar que nós já temos bastante experiência. Né? 10 mil encarnações na média aí da humanidade. Né? Mas existem espíritos, né, que eles abriram mão ou não quiseram, não se interessaram pelas questões espirituais. E por isso, né, eles ficaram, vamos dizer assim, numa posição inferior aos outros. Tá? Vamos lembrar, gente, que evolução... Vou falar a palavra evolução que é mais fácil. Tá? Existe evolução, né, em espíritos que estão nas zonas inferiores. Tá, gente? Porque evolução... Nós temos duas asas de evolução. Sentimento, né, o amor, né, e a razão. Existem espíritos que não têm muito amor, mas têm muito pouco conhecimento das coisas. Tá? Normalmente eles evoluem mais rápido, o amor vai na frente. Né? Mas existem espíritos que são extremamente inteligentes, extremamente sábios no sentido da ciência, do conhecimento, e o amor deles é praticamente nulo. Não posso chamar um espírito desse de um espírito inferior. Tá? Se a gente fosse, para a gente poder entender isso, eu sempre uso um símbolozinho que dá para entender. Imagina assim, ó, vamos mensurar, tá? Uma régua, evolução. Nós temos duas réguas.
A régua do amor e a régua do sentimento, da razão. Da régua do amor e da razão, nós temos de 1 até 50. Tá? Imagina, graduações, né? Na qual 50 é o ser mais evoluído. Tá bom? Então existem espíritos, né, medianos que tem lá, por exemplo, pegar o Marcelo. Né? O Marcelo tem lá 4 de amor, estou inventando, tá, gente? E 5 de conhecimento. Então o Marcelo está ali, numa médiazinha. Né? Então ele tem 4 de amor e 5 de conhecimento. Então o Marcelo é um espírito ali no número 9. Tá? Eu estou criando isso aqui para a gente poder entender, só para visualizar. Aí vem a avó do Marcelo, né? A Dona Divina, ou a Dona Elisa, as minhas avós, né? A Dona Divina e a Dona Elisa, elas tinham 1 de conhecimento, mas elas têm 15 de amor. Ou seja, elas têm 16 na contagem delas. Então, eu posso considerar, né, que no aspecto geral, a Dona Elisa e a Dona Divina são mais evoluídas que o Marcelo. Né? Apesar do Marcelo saber mais coisas que ela. Lembra? O Marcelo tem mais conhecimento. Né? Mas o conjunto delas é maior. Imagina um espírito que está no umbral que tem 2 de amor e 40 de conhecimento. O nível dele é 42. Ou seja, eu posso falar que ele é um irmãozinho inferior? Não posso. Né? É uma entidade extremamente inteligente. O que vai acontecer? No dia que ele abrir o amor, ele vai virar, ele vai subir direto. Né? Que é o que aconteceu com o Emmanuel, com o Pó de Tarso, um monte de gente, né? Que quando conheceu Jesus, o negócio, né, subiu igual um foguete. Por quê? Porque eles já tinham uma asa, como diria o Emmanuel, desenvolvida. Tá? Então o que é a reencarnação senão a oportunidade da gente desenvolver valores? Então se eu tenho muita razão, né, eu posso deixar de lado os valores da razão durante um tempo. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou ter uma reencarnação que vai me ajudar a trabalhar o sentimento. Se eu tenho muito sentimento, talvez eu reencarne num ambiente onde eu não preciso tanto lidar com as questões do sentimento, que já são bem resolvidas para mim, já estão encaminhadas, mas que eu vou ter contato com conhecimentos em várias áreas para poder ajudar o meu desenvolvimento espiritual. E no mundo regenerado, o que vai haver? Os espíritos vão ter o desejo do bem, né? Que é a volta lá na questão que a gente estava falando antes da pergunta. Né? A característica dos espíritos do mundo regenerado é o desejo do bem. É o esforço que nós fazemos para vencer as nossas más inclinações. Né? Lembra que fala que o bom espírita, né? Que serve para o bom cristão também, né? Para o bom ser humano, acima de tudo, né? É aquele que se esforça para ser melhor. E eu conhecer Jesus ou não é um fator que agrega, né? Saber o Evangelho ajuda muito. Mas existem seres no planeta Terra, né, das mais variadas regiões no mundo espiritual, que sabem muito pouco do Cristo, mas sabem muito da vivência do Cristo. Né? Existem muitos companheiros nossos aí, encarnados aí, pessoas que são ateus, não acreditam em Deus nem em Jesus, mas que vivem muito mais o Evangelho que eu, que falo, né, que sou médio vidente, que converso com o Espírito, que escrevo livro, que faço isso, que aquilo outro. Né? Conheço várias pessoas assim. Você fala de Jesus, a pessoa, Jesus, mas você vê que ela tira comida da boca dela para dar para quem precisa. Você vê que é uma pessoa extremamente ética. Você vê que é uma pessoa que tem um padrão moral, né, invejável. Você fala assim, nossa, esse cara é um speed luz. Você fala assim, que tem muito espiritual, o cara ri na sua cara. Né? Mas quando ele chegar no mundo espiritual, em uma semana ele aclimata lá no ambiente. Pior é a gente chegar no plano inferior, aí vai ser difícil sair. Né? Porque o que acontece? O conhecimento espiritual, ele ajuda muito, mas ele não é determinante na nossa caminhada evolutiva. Jesus fala isso pra gente, quando ele fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Verdade não é religião. Verdade é conhecer quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Né? Então Jesus fala muito sobre isso. Né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Né? Aplicando para nós os valores espirituais que nós precisamos desenvolver para poder chegar à felicidade espiritual, que não é parar de reencarnar. Né? Mas o que acontece? Chega um momento que nós vamos diminuir o ritmo das nossas reencarnações e vamos reencarnar somente em situações de necessidade. Né? Vou pegar um exemplo famoso, Francisco de Assis. Né? Estava lá na Europa com aquela coisa toda da Inquisição para iniciar, né, das cruzadas. O que acontece? Jesus convoca um dos seus discípulos, João Evangelista, o apóstolo do amor, né? E fala assim, João, preciso de você lá no plano físico, nós precisamos lembrar esse pessoal o que é evangelho de verdade. Né? E aí o que acontece? O João Evangelista, né, o discípulo amado, o amigo de Jesus, né, ele renasce na Úmbria, na Itália, né, como Pedro Bernardone, né, como João, né, João Batista Bernardone, que é o nome dele, né,
Ele renasce com esse nome, e a mãe dele, né, chamava ele de Francisco, quer dizer francesinho, né, porque ela era francesa, né, então ela chamava ele de Me Piccolo Francesco, né, meu pequeno francesinho, tá? Para quem não sabe, Francisco quer dizer francesinho, é um apelido que ele tinha, tá? O nome dele mesmo era João de novo, né? Mas pegou o Francisco, né? E aí ele renasce lá na Itália, né, medieval, né, no século XII, né? E ele vai trazer o Evangelho de Jesus para a matéria de novo. Ou seja, ele precisava reencarnar? Não. Ele veio por quê? Veio por amor. Jesus falou assim, meu filho, precisa você lá, precisa lembrar esse povo o que é amor. Ele fala, não, mestre, estou indo. Ele chama 200 amigos e reencarna. Né? Se ele quiser falar, não, Jesus, hoje não. Ele tinha o livre-arbítrio de fazer isso. Mas né, Jesus pediu, né, gente? Então, né, ele veio. Né? Que bom para nós, né, que tivemos aquelas lições todas, né, na Idade Média aí com Francisco, né, chamado pelos historiadores e, né, de o Cristo da Idade Média, né, porque ele foi a pessoa que mais exemplificou o Cristo na história da humanidade. Claro, estava lá com ele, né, assim, né, cumpriu a missão dele, tá? Então os grandes espíritos, eles podem escolher quando reencarnar, e eles reencarnam atendendo missões de amor, né? Outra fantástica lição de amor que a gente pode estudar também sobre reencarnação, né, se vocês estiverem dispostos, é o livro Ave Cristo, né, uma das obras mais magníficas do Emmanuel, né? Eu falo que a coleção de romances do Emmanuel é uma das coisas mais fantásticas que a doutrina espírita ofereceu pra gente, né, que é os 50 anos depois, 2000 anos atrás, né, que é a história do próprio Emmanuel, né? O livro Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevam. São 5 livros que o Emmanuel, romances históricos do Emmanuel, que de romance tem muito pouco e de vivência de evangelho tem tudo, né? Não que o romance seja negativo. Nós vamos ver na história do livro Ave Cristo, né, uma entidade iluminada, né, que reencarna como o quinto varro, né, mas a gente contando a história dele, quem que é? Um espírito de extrema luz, né, que na época das primeiras perseguições do cristianismo já era uma entidade destinada às esferas iluminadas, né, e um companheiro espiritual o encontra no mundo espiritual, o início no livro é no mundo espiritual, né, um ser fala com ele para subir para as esferas superiores para trabalhar para Jesus lá, porque ele tinha esse direito, né, e o companheiro fala assim, não posso. Eu não posso porque aquele que eu amo está nas trevas. E eles descem, né, lá no Tigelino, que é uma região da cidade de Roma, onde, né, normalmente ficavam lá os cristãos, aquela coisa toda torturados, né? E ele encontra entre os espíritos obsessores que estavam lá tramando a morte dos cristãos desencarnados, um espírito que era filho dele. E ele pede a espiritualidade e fala assim, não, eu quero cuidar do meu filho primeiro, eu não quero ir para as esferas superiores. E aí o espírito fala para ele, fala, não, tudo bem, você tem 100 anos. Né? Você tem nível evolutivo, você pode escolher o que você quiser. Então, né, você tem 100 anos para você resolver com o seu filho aí, apesar que eu acho que não vai dar certo. Não. Fala assim, não tem problema, ele reencarna, né? Aí passa toda a história do livro, não vou contar, quem quiser que leia, né? Porque o livro é lindo, maravilhoso, né? E ele reencarna, e ele desencarna, né? Vítima do próprio filho, né? Não o filho matou, mas o filho, né, meio que causou a morte dele, mas lê o livro lá para você entender, né? E o filho dele era filho dele naquela encarnação também. Né? Ele chega no mundo espiritual, né? O espírito fala, você tentou, né? Você viu, agora não. Ele fala, não, ainda tenho 20 anos, arruma um corpo para mim, estou voltando. E ele volta instantaneamente. Né? Ele volta com questão de dias, ele já reencarna de novo, porque ele queria pegar o filho dele ainda antes da velhice. Porque ele queria mais uma. Ele ainda tinha 20 anos e ele consegue salvar o filho dele. Aí, no final, vocês vão ver lá no livro. Né? E isso é a ideia da reencarnação. Você pega o livro lá, você vai entender o conceito que a doutrina espírita tem de reencarnação. Não uma coisa sofrida, dolorosa, da qual a gente tem que fugir. Nossa, como nós sofremos, estamos reencarnando. Não. Reencarnação é um presente. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso mundo, que é o momento das provas coletivas do planeta, com o objetivo, né, de atingirmos a nossa maioridade espiritual. Por quê? Porque nós, os seres humanos, estamos sendo testados por nós mesmos, né? Então, num mundo onde existe ódio, onde existe preconceito, raiva, medo, nós estamos sendo convidados a trabalhar os valores do Cristo, que são os valores do bem, da luz, do amor, do desprendimento, do carinho. Não a fuga, né? Nós já fugimos demais, né? Nós já nos isolamos demais, né, do mundo, daqueles que precisam. Mas hoje nós somos convidados a reacender nos corações a esperança de Jesus. Porque o mundo regenerado, ele só vai começar de verdade na medida que nós, indivíduos humanos, começarmos a nossa própria regeneração. E a regeneração passa por entender de maneira diversa, né? Para com isso, gatinho, tá brincando aqui com o objeto aqui, né? O propósito da nossa vida. Nós não estamos aqui para sofrer.
Nós não estamos aqui porque nós somos atrasados, miseráveis. Não, nós somos espíritos que erramos muito, mas que temos potenciais iluminados muito maiores do que os nossos erros, né? Jesus nos convida a sermos a diferença, a transformar nossa intimidade, a nos esforçar no bem. Lembra? Bom espírito é aquele que se esforça, não aquele que acerta tudo, né? E isso é um conceito consolador para a gente. Então nessa encarnação parece que está difícil, mas é o nosso momento de aprimorar valores, de refazer relações, de modificar conceitos, né? De servir, de trabalhar, de ajudar, né? O companheiro está perguntando aqui, ó, quais são os impactos do espírito que é beatificado pela Igreja Católica? Ser projetado quando é reencarnação, isso é uma questão política. Então, tem, né? Se o espírito for um santo de verdade, ou seja, um ser iluminado, ele não vai nem ligar para isso, né? Porque título e nome para um espírito superior, isso não vale nada, né? Não está nem aí, né? Se ele for um espírito inferior, vai ser um título imerecido, né? Tanto é que muitos, né, nas obras do André Luiz mesmo fala, né, que existem inúmeras entidades no plano espiritual que são chamadas de santos aqui no plano físico, mas que de santo não tem nada. Entidades que foram até seres monstruosos, né, mas que foram canonizados depois que morreram, porque a família era rica, porque tinha poder, né? Para quem não sabe, na Idade Média era muito comum as famílias poderosas pagarem, tá, para a igreja para canonizar um parente famoso, porque podia falar, olha, meu bisavô era santo, minha bisavó era santa, né? Então eles pagavam aquilo e ganhavam um título lá e anotavam, fulano de tal é o santo lá, tá lá anotado. Isso no mundo espiritual não vale nada, gente. Porque não vale a opinião dos outros, o que vale é o que nós somos em verdade, né? Isso faz a gente pensar, estou respondendo aqui o pessoal do Instagram, tá, gente? Estão perguntando sobre a questão dos santos. Isso faz a gente pensar sobre o Chico Xavier, né? Então, uma conversa que eu gosto muito no relato do Chico, que ele fala assim que certa feita ele estava muito preocupado, né? Porque o pessoal estava achando que ele era santo e o pessoal ficava elogiando ele demais, né? E ele falou com o Emmanuel, ele falou assim, nossa, Emmanuel, o pessoal acha que eu sou lindo, maravilhoso, que eu sou perfeito, né? E aí o Emmanuel, né, com aquele jeito ponderado do Emmanuel, né, aquela tesourada que o Emmanuel sempre dá para a gente aprender a ser melhor, né? Que é o papel do guia espiritual amoroso, né? Porque o Emmanuel tinha muito amor pelo Chico, e tem, né? O Emmanuel fala para ele, fala assim, ó Chico, problema nenhum. Deixa eles acreditar que você é o próprio Jesus, se eles quiserem. Entendeu? Problema nenhum eles falar que você é santo, que você é lindo, que você é isso, que você é aquilo. O problema é quando você começar a acreditar, né? E a gente fala isso e a gente dá uma risadinha, porque no fundo a gente acha que o Chico é santo mesmo, perfeito, né? E ninguém é perfeito, né? Todos nós temos grandes valores, inclusive o Chico tinha vários, né? Com certeza. Mas você santificar quem quer que seja, que não seja Jesus, é um erro muitas vezes. Porque normalmente o tamanho do pedestal que a gente coloca alguém é o tamanho da nossa queda ao perceber que aquela pessoa tem tantos defeitos quanto nós. Porque toda essa questão de renascimento e aprimoramento já nos dá uma dica. Não é sobre perfeição, é sobre esforço para se melhorar. Toda a ideia da reencarnação é possibilidade de melhora, é espaço aberto para o nosso aprimoramento, né? É espaço aberto para o nosso crescimento. A reencarnação é sim presente, é uma dádiva, onde nós vamos refazer, recomeçar, reiniciar, modificar valores, né? Mas é um presente, viver é bom, estar na Terra, poder lidar com os nossos amados, né? Lidar com os animais, com a natureza, tocar nas pessoas que a gente ama. Não que a gente não possa fazer isso no mundo espiritual, pode, né? Mas a vida na matéria é o presente. É o nosso momento agora de transformar esse mundo. Nós temos muito trabalho a fazer, sabe? A regeneração é uma regeneração global. Então nós temos que limpar rio, nós temos que trazer espécies de animal extinto de volta, nós temos que melhorar a vida das pessoas, nós temos que trabalhar pela felicidade alheia, nós temos que trabalhar pela irmandade entre os homens, pelo fim das guerras. Nós temos muita coisa para trabalhar. A regeneração é um processo que começa com uma aparente desconstrução de intimidade, né? E assim como o espírito ao reencarnar, ele deixa para trás o seu passado, mas não a sua essência, né? Porque quando a gente renasce, a gente não traz as nossas encarnações a não ser como fatores, vamos dizer assim, inconscientes. Claro que alguns espíritos, algumas pessoas lembram algumas coisas da sua reencarnação, e mesmo os que mais lembram de pouquíssimas coisas. Uma situação, um local, um nome,
coisas muito pequenas, que não são nada perto do existente de 80, 90 anos que a pessoa teve. Né? Então, assim, quando nós reencarnamos, nós recebemos o esquecimento do passado, que parece ruim, né? Mas esse esquecimento do passado também é um sinal de que nós ainda somos espíritos infantis. Por quê? Quanto mais infantil, menos eu lembro. Por quê? Porque se eu lembrar demais, eu me prendo ao passado. E preso ao passado, eu não vivo o presente. Normalmente, para a gente se lembrar do passado, nós temos que ser capazes de lidar com ele. Por isso que os grandes espíritos lembram, e a gente não. Né? Porque um espírito, para lembrar do seu passado, ele tem que ser capaz de olhar para o seu passado e não sofrer com aquilo. Né? Ter o olhar de um espírito de luz, por exemplo. Né? O Marcelo lembra que na encarnação passada ele foi um bandido, um assassino. O Marcelo vai chorar: meu Deus, eu matei, eu roubei, estuprei, acabou minha vida, sou um monstro, piedade de mim, ele sofreu. O espírito de luz ele vai lembrar, né? Há 1000 anos atrás eu era um assassino estuprador. Só que o espírito de luz vai olhar para trás e falar assim: naquela época eu era um ignorante, eu não sabia o que eu estava fazendo. Naquela época eu desconheci o Cristo. Eu era um ser inferiorizado. Olha só o meu estado naquela época. Hoje eu não sou mais isso. Então hoje eu posso começar a trabalhar para resolver aquelas questões. Essa é a postura do espírito de luz diante do seu passado. Um espírito inferior desespera com o passado, por isso que a gente não tem capacidade de lembrar. Tá? Um espírito de luz, não, ele olha para o passado com tranquilidade, fala assim: até ontem eu era daquele jeito, hoje eu já não sou mais. Então vamos trabalhar para resolver isso aqui, vamos embora. Né? E aí ele não cai na autopiedade, porque ele é capaz de se responsabilizar. Um dos grandes fatores para a gente perceber se um espírito está maduro ou não, né? Culpa, responsabilidade. A culpa é traço espiritual de espírito inferior, no sentido de jovem mesmo, infantil, tá? Porque todo espírito sofredor, ele culpa ou é culpado. Percebam isso. Um espírito vai na reunião mediúnica, todos os problemas que ele passou é culpa de alguém, normalmente quem ele persegue. Minha mulher não me deu o que eu queria, meu filho me abandonou, o cara me roubou, o outro, aquele, fulano, ciclano, Jesus, todo mundo é culpado. Ou então ele mesmo é culpado: eu sou muito mal, eu sou muito ruim, eu sou muito... Né? Tem espírita que é assim, né? Tudo de ruim ele é. Né? Parece campeonato para ver quem era mais perverso. Né? Você vê os caras falando de vida passada, é um campeonato de perversidade. Não, você era mal, não, mal era eu. Né? Até nisso quer ser melhor. Né? Mas o que é o espírito que tem maturidade? É o espírito que sabe se responsabilizar. Olha, ontem eu errei, agora eu quero ser melhor. Não sofro com o meu erro, porque eu não sabia o que eu fazia. Jesus mesmo ensinou isso. Quando do alto da cruz ele falou assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Né? O espírito infantil, ele vê aqui, ele sorri: Jesus é bonzinho. O espírito que já tem maturidade fala assim: olha, Jesus está me ensinando aqui. Então quem tacou pedra na cruz era apenas vítima da própria ignorância, não eram pessoas más. Eles não sabiam, eles não entendiam. Jesus não ficou com raiva de ninguém, porque Jesus conhecia a alma humana. Por isso que ninguém nunca ofendeu Jesus. Né? Porque Jesus não tinha expectativas além da realidade de cada ser. Isso é maturidade espiritual. Por isso Jesus sabia tudo sobre o passado dele. Nós não sabemos quase nada. Ou nada. Porque nós não temos maturidade espiritual para lidar com o nosso passado. Então, na medida que eu crescer, na medida que eu aprender a ser um ser mais equilibrado, né, e aprender a me responsabilizar pelas minhas escolhas, mais e mais eu vou lembrar do meu passado. Né? Tem uma história muito interessante no livro Os Mensageiros, né? Que o André, se não me engano, é Os Mensageiros mesmo. O André Luiz está conversando com 2 rapazes, né, que desencarnaram há pouco tempo, e eles tinham desencarnado num acidente aéreo. E aí eles estavam conversando com o André Luiz, aquela coisa toda, e eles falaram assim: olha, nós trabalhamos muito, né, no mundo espiritual antes dessa encarnação, né, nos aprimoramos, servimos do bem, até que em determinado momento nós sentimos necessidade, tá, de saber mais sobre o nosso passado. E aí, né, como eles já tinham mérito, eles pediram a espiritualidade, e aí o pessoal lá do nosso lar deu acesso a eles, aos arquivos mentais deles mesmos, né, dos últimos 200 anos. Né, eles tiveram acesso a 4 encarnações, se não me engano. Né? E quando eles tiveram acesso nisso, né, eles viram a causa de muitas situações da vida deles, mas eles eram espíritos que já estavam prontos. Quando eles chegaram em 200 anos, né, que era o limite de tempo que eles podiam lembrar, eles lembraram que eles desencarnaram, eles colaboraram para a morte de muita gente, empurrando elas em abismos. Né? Na época eles detinham poder numa região da Europa, lá
né, da região lá do norte da Europa. E aí eles decidiram, né, trabalhar para resgatar isso. Como que eles iam resgatar? Empurrar os outros buracos abaixo. Eles iam trabalhar para o progresso da aviação. Tá? Então eles reencarnam com esse propósito e eles falam assim, não vamos voltar, mas não vão resolver isso aqui, né? Vamos resolver isso aqui e depois nós voltamos mais. E eles foram reencarnar, viveram, fizeram um trabalho lá para ajudar a aviação, desenvolver aquela coisa toda e voltaram redimidos para o mundo espiritual. Olha só que interessante. É a história de espíritos maduros. Né? Eles viram lá as dificuldades do passado, mas não sofreram, choraram, bateram a cabeça na parede, achavam que eles eram vítimas do mundo, né? Que Jesus nem gosta mais dele, que eles eram feios, bobos e maus. Né? Eles não, eles viram, ó, temos essas dificuldades, vamos trabalhar, o que a gente pode fazer para resolver? Aí, nós vimos que eles tinham condição de lembrar do passado. E aí a encarnação deles foi melhor direcionada, a reencarnação, né? Para falar a verdade. Né? E dessa maneira, né? Nós vamos entender também que o conhecimento está ligado com a nossa capacidade de responsabilidade. Se eu sou responsável, eu tenho conhecimento. Se eu não sou responsável, menos conhecimento para mim. Isso acontece em todos os campos da vida. Quanto mais a gente recebe, mais nós somos chamados a ser responsável pelo que sabemos. É igual o nosso estudo de hoje aqui. Chegando no final, né? Faltam 3 minutos aqui para acabar. Né? Toda informação espiritual, né, ela se traduz na nossa intimidade como algo que nos movimente e nos modifique. Ou seja, né, o que eu devo pensar sobre a reencarnação como oportunidade para o meu crescimento humano? Né? Eu sei que existe reencarnação, tá? E o que isso me faz diferente? Né? Eu sei que as vidas são sucessivas. Eu sei que se hoje eu sou pobre, amanhã eu vou ser rico. Se ontem eu fui rico, hoje eu sou rico, amanhã eu vou ser pobre. Porque eu preciso desse pêndulo de aprendizado. Eu sei que se hoje eu sou homem, eu posso voltar amanhã como mulher. Eu sei que se hoje eu sou pai do meu pequeno Luke aqui, amanhã eu posso ser filho dele, ou filha. Né? Eu sei que hoje eu tenho determinada condição de raciocínio, ou de nação, e amanhã eu posso vir numa condição diferente. E isso traz pra gente aquilo que se chama de tranquilidade espiritual. Por quê? Porque os nossos maiores sofrimentos, o maior sofrimento do ser humano, está vinculado ao medo da morte. Porque aquele sofrimento de falar assim, eu tenho que fazer isso agora, porque senão nunca mais. Que é aquilo que faz, eu vou matar o meu vizinho para ficar com a mulher dele, porque senão nunca mais. Eu vou aproveitar e roubar aquele dinheiro da empresa, porque senão nunca mais. Eu vou trair a minha esposa, porque senão nunca mais. Senão eu não vou viver. Né? Então eu vou viver a qualquer custo, porque a vida é uma só. Mas agora, nós sabemos, a vida não é uma só. E aí os nossos valores e as nossas construções e o nosso nível de responsabilidade se tornam diversos. Nós somos convidados a ter outros olhos. E aí nós vamos entender como o conhecimento espiritual consola e instrui. E essa é a proposta da doutrina espírita. Consolar e instruir. Né? Então a ideia da reencarnação é um grande consolo. Sempre poderemos recomeçar. Sempre poderemos reencontrar aqueles que amamos. Sempre poderemos aprender cada vez mais e sermos mais úteis. É um consolo. E ela nos instrui. Porque ela fala pra gente o seguinte, olha, o que eu não aprendi agora, eu vou aprender amanhã. Então, há tempo. Nós temos muito tempo. Então vamos começar a aprimorar e vivenciar o amor e a luz no ambiente que nos é próprio agora. Eu não estou aqui para ser o Papa, eu estou aqui para ser o Marcelo. A minha responsabilidade está dentro da minha casa. Não adianta eu querer fugir da minha família para viver uma felicidade transitória ali, um prazer de 5 minutos, porque o compromisso que eu assumi é, em primeiro lugar, com a minha própria consciência. E aí eu acalmo a minha existência, eu consigo vivenciar o que eu preciso, eu paro de sofrer, né? Porque o conhecimento me consola, né? E aí a vida flui de maneira melhor. Esse é o propósito da doutrina espírita. Esse é o nosso propósito, né? Com o estudo dessa noite. Então, gente, a gente está terminando nosso estudo, né? Chegamos aqui às 21 horas, que foi o horário proposto, né? Queremos agradecer muito, pessoal, né? Desculpar e pedir desculpa aí dos fatores de, né? Lá, o outro tá lá vendo o vídeo lá, né? Ô, Luke, dá tchau pro pessoal, da boa noite. Tchau. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Tenha um bom sono. Tenha um bom sono. Tá bom.
né? Então a gente agradece a todos aí pela oportunidade, tá? O pessoal aqui do Instagram também, né? Nós vamos fechar a live aqui, só terminar com a prece, tá bom, gente? Amanhã nós continuamos, se Deus quiser, né? Com os nossos estudos de sempre. Muito obrigado, pessoal, né? Desculpa aí qualquer bobagem que a gente falou, né? Mas nas bobagens usa o critério do Paulo lá, examina tudo e retém o bem, tá? O que não for bom, joga fora, pode jogar, né? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo. Foi muito bom, muitas reflexões. Muito bom mesmo, muito valioso o estudo. Muito obrigado mesmo, tá? Gostaria de aproveitar o momento também para fazer um convite também para a reunião de domingo, as cartas de Paulo. Essa reunião é presencial às 18h45. Então, no próximo domingo, o estudo da carta de Paulo. Então, neste momento, vamos encerrar os trabalhos da noite, levando o pensamento mais uma vez, agradecendo a Jesus por mais um trabalho, por mais uma reunião, agradecendo a todo o amparo que recebemos neste momento, através dessas leituras, dessas reflexões, agradecendo por essa doutrina que nos dá a oportunidade de estudo, pedindo que Jesus possa abençoar a cada um no seu individual, amparar a sua saúde, equilibrar espiritualmente, tanto aos seus lares também, pedindo que a paz e o amor de Jesus possa se permanecer. Que Jesus também ampare o nosso planeta e abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Marcelo, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite, né? Muito obrigado. E amanhã nós continuamos aí com o nosso estudo de Evangelho, né? Voltamos lá, né? O estudo do Evangelho de Mateus. E semana que vem voltamos, né? A programação normal do estudo de mediunidade. Lembrando, pessoal, que nós estamos com um estudo presencial no domingo, tá? Às 11 da manhã, né? Nós estamos lá com 5 vagas, tá? Quem quiser participar com a gente lá do estudo presencial de mediunidade, né? Me manda mensagem no privado, tá? Temos 5 vagas ainda, tá bom? Lá no Francisco de Assis, todo domingo, 11 da manhã, tá? Beijão no coração aí, boa noite, muita paz, muita luz a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.